Na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos, em represália à invasão que a Rússia fez à Ucrânia, ele bloqueou o acesso da Rússia à sua reserva em dólares e excluiu a Rússia do sistema de pagamento internacional. Full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. Ficou muito mais difícil para a Rússia liquidar suas transações, envolvendo compra e venda de commodities. Por exemplo, você vai vender alguma coisa para a Rússia, você quer receber em dólares, e não em rublos russos, que ninguém no mundo aceita, porque não tem muita demanda por essa moeda. Como dólar é a moeda em que é utilizada como meio de unidade de preço das commodities, petróleo, soja, minério de ferro, ouro, Bitcoin. É dado em dólares, ela é a unidade de conta e, além disso, é a moeda na qual os bancos centrais pelo mundo deixam a maior parte das suas reservas. Dólar vs China. Depois que ele simplesmente pegou e confiscaram as reservas russas, imaginem a cabeça de outros países que possam ter desentendimentos com os americanos assistindo aquilo. Imagine a cabeça dos dirigentes do Partido Comunista Chinês, com uma reserva superior a 3 trilhões de dólares, pensando que essa reserva que eles têm de repente pode ser bloqueado, por exemplo. Hipotético como talvez venha a acontecer, que seria terrível pensando em termos geopolíticos, e até de começo de um novo conflito caso a China invada Taiwan. Será que os americanos não poderiam fazer com os chineses o mesmo que fizeram com os russos? Dólar, arma de guerra. O dólar é a arma de guerra mais poderosa dos americanos, porque se você pega boa parte dos conflitos dos Estados Unidos, sobretudo pós-1971, foram financiados mediante a emissão de mais moeda. Inclusive antes disso, no Vietnã foi um marco no mundo ao ver os americanos abusando do seu privilégio exorbitante de poder criar dólares e utilizar para fazer suas compras internacionais, sendo que até aquela época o dólar tinha um lastro em ouro. Então teoricamente os americanos só poderiam criar mais dólares se tivessem mais ouro. A queda e renascimento do dólar. O mundo começou a desconfiar que os americanos estavam fazendo algo errado. O presidente da França foi assessorado por seu ministro das Finanças, falando que o presidente deveria trocar os dólares da reserva pelo ouro nos Estados Unidos. Eles mandaram navio de guerra para os Estados Unidos para trocar algumas centenas de milhões de dólares, que era muito mais dinheiro no final dos anos 60 do que é hoje. E depois que a França fez isso, outros países começaram a fazer, até que no dia 15 de agosto de 1971, uma data muito emblemática para a história do dólar, o presidente da época, Richard Nixon, foi até a televisão, falando que devido a esse ataque especulativo, ele estava temporariamente removendo o lastro em ouro do dólar. E a política dos Estados Unidos. Pela primeira vez, um processo de impeachment foi aberto contra um presidente. 5 homens invadiram e roubaram os escritórios dos democratas no complexo de Watergate, na capital Washington, para espionar o partido. A invasão foi coordenada por ex-agentes da CIA e do FBI. A investigação, que durou 2 anos, revelou o mandante do crime, o então presidente Richard Nixon. Num discurso televisionado, o republicano admitiu o erro e renunciou em 1974, antes de sofrer o impeachment. I shall resign, the President directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Esse temporário tem até hoje, vai fazer 52 anos em agosto de 2023, mostrando como aquela frase do Milton Friedman realmente é profética, que nada é mais permanente do que uma política temporária do governo. Depois disso não havia mais lastro, mas no dólar continuou sendo utilizado pelo mundo, sobretudo porque os Estados Unidos fizeram um acordo com a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo internacionais. Se o petróleo for vendido somente em dólar, todos precisarão de dólares e isso garante uma demanda por dólares no mundo inteiro. Moeda vs dólar. Por conta disso, começaram discussões de criar uma moeda dos BRICS, aquele grupo econômico: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Países emergentes que são mais relevantes na economia mundial ou uma ideia da Arábia Saudita, de falar olha, de hoje em diante, como tem gente que está saindo do dólar, vamos começar a vender petróleo não só em dólares, mas também em outras moedas. Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil sales in yuan. Let's continue with our emerging action conversation here with Bloomberg Sherian, co-anchor of Bloomberg Daybreak Asia. And Sherian, this is primarily oil that they're going to buy from Saudi Arabia. It's going to China. This is not necessarily something new. We know that they've been trying to sort of push this, but they haven't necessarily been successful in striking a deal. For about 6 years, we've had these conversations. It looks like the debate is now being ramped up. We know that China buys about 25% of oil exports from Saudi Arabia, so that would be a big chunk of the sales, but the report also not indicating whether this would actually happen. And you have now currency analysts coming out and saying, you know what, this seems to be a little bit of a bluff. We know that Saudi Arabia does not have the best relationship with the Biden administration at the moment, and we know that the Saudi riyal is pegged to the US dollar. So what happens if the US dollar currency actually weakens? That will have repercussions for their kingdom as well. We have seen, of course, given the news, the bump in the yuan, which had already weakened given a broader sell-off in Chinese assets that we saw. But I guess it's the idea right now that if you look at history, could this happen? Well, yeah, we have seen other dominant currencies in the past, right? What the Dutch currency in the 17th, 18th century, the Spanish dollar, then you had sterling, then you had the US dollar. It could happen. It seems that the conversations are there, but perhaps not yet. Yeah. E aqui na América do Sul, essa iniciativa de Brasil e Argentina, de se criar uma moeda para que você possa liquidar transações internacionais, sem depender do dólar, e que inicialmente seriam só esses dois países, mas com a tendência de convidar outros países para também aderir ao bloco, e a gente deve ver essa temática de uma moeda comum para outras áreas explodindo, pipocando em vários pontos do mundo. Logicamente isso não vai ser interessante para os americanos, porque afinal de contas um dos pilares que faz com que eles possam criar muita moeda sem sofrer com tanta inflação, é que há muita demanda mundial por dólares. Se o Brasil tivesse criado trilhões de reais iguais aos americanos, criaram trilhões de dólares, nossa inflação estaria muito mais alta do que está agora. E os americanos só têm esse privilégio porque o mundo inteiro demanda sua moeda enquanto real, por exemplo, é demandada por brasileiros e alguns países que faz fronteira. Mas quando um russo faz negócio com um japonês, ele não quer liquidar as transações em real. Quando um japonês faz negócio com um australiano, ele vai utilizar dólares. Quando o africano faz negócio com o brasileiro, ele vai utilizar dólares. Então o fato do dólar ser muito demandado, dá força ao dólar. Com a criação de moedas regionais, os Estados Unidos estariam nada felizes com isso. Então isso pode ser no longo prazo principalmente uma ameaça de harmonia do dólar. Não especificamente essa moeda sur, mas essa tendência da criação de moedas para depender cada vez menos do dólar. E antes você ir, duas coisas. Se inscreva aqui no canal. E me diga se você acha que o dólar pode sumir, sim ou não. Curte vídeo do canal. Ative o sininho.